Vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, o capítulo 9. Mateus, Evangelho segundo Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Acredito que é um texto muito conhecido dos irmãos. Dificilmente você já não tenha escutado uma mensagem, uma palavra sobre missões em cima desse texto, sobre convocar os trabalhadores na igreja em cima desse texto. Mas Deus me levou para esse texto, para me despertar em algo que às vezes nós passamos batidos, né? E acredito que, primeiramente, Ele fez isso para que eu, primeiramente, desperte. E, consequentemente, a igreja e os líderes do reino, da nossa igreja e das demais igrejas, né? Mateus 9, do 35 ao 38, eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar, meus amados irmãos, você que está aqui no templo, você que está nos assistindo, vamos ter um breve momento de oração. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui na tua casa, ó Deus, com os nossos irmãos que estão participando desse culto, dedicando as suas vidas, ó Deus, para adorar o teu nome. Os nossos presbíteros aqui, ó Deus, lendo um texto para despertar o coração da tua igreja sobre a questão da bondade e da misericórdia do Senhor. Estamos aqui com os irmãos que buscam levar ou trazer uma transmissão de qualidade para o teu povo. Mas nós sabemos, meu Pai, que tudo é feito nesse lugar com um único objetivo: para exaltar, glorificar e bendizer o teu nome. O nosso maior desejo, a nossa vontade, o nosso querer é que o Senhor olhe para nós e agrade-se daquilo que estamos fazendo, porque seria inútil a nossa presença aqui nesse lugar se o Senhor não está aprovando cada canção, cada texto lido, cada oferta que é depositada aqui na igreja, alguns irmãos de maneira agora online, pelo Pix, ó Deus, transferências bancárias, nada disso faz sentido se o Senhor, ó Deus, não olhar para nós e não se agradar do que estamos fazendo, Senhor. Meu Pai, eu te peço nesse momento que esta palavra que será anunciada vá direto ao coração dos meus irmãos, assim como está fazendo fruto no meu coração. Que os meus amados irmãos possam dormir e acordar, que eles possam, ó Deus, meditar, que eles possam durante a semana, Senhor, falar sobre esse assunto que é de extrema importância para o Senhor e deve ser para nós também, Senhor. Deus, que
todas as artimanhas, obras do diabo, que tenta, meu Pai, de uma maneira ou outra, atrapalhar o anúncio da Tua palavra, atrapalhar no entendimento dos meus amados irmãos, dos ouvintes. Meu Pai, que nesse momento, Senhor, ó meu Pai, levante, erga as Tuas mãos, e que toda a ação que venha querer, ó Deus, atrapalhar o Teu reino, seja desfeito em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha se servir desse momento das nossas vidas, para nos usar como assim Te apraz. Assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu conheço uma pessoa, e estive com ela essa semana, que tem um coração muito compassivo, um coração muito generoso, muito misericordioso. E quando algumas pessoas, até com más intenções, e ela percebe que existe ali um grau de ação maligna, mesmo assim ela não consegue agir de outra maneira, a não ser com um coração compassivo. E nesses dias de pandemia, ela tem ajudado muitas, mas muitas pessoas mesmo. Ajudando pessoas até nas áreas que ela não é formada e nem tem tanta capacidade. Pessoas aqui em Porto Alegre, pessoas em São Paulo, pessoas no Rio de Janeiro, pessoas fora do país. E por ela ter esse espírito, esse coração generoso, as pessoas diariamente ligam para ela. Diariamente. O WhatsApp dela é em top. E ela me mostra a quantidade de pessoas que... E ela me diz assim, olha, eu não faço isso para receber isso. E já me disseram que eu tenho um dom, ela disse, né? Ela não é evangélica, ela não é cristã, da maneira que nós, assim, cremos. E eu disse uma frase, uma palavra para ela, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e todos que estão me ouvindo. Eu disse para ela o seguinte: toda pessoa, independente quem for, que tiver no ímpeto do coração de querer ajudar o próximo, de querer estender a mão ao necessitado, de ter um coração compassivo, terá do seu lado um Deus para lhe ajudá-lo. Terá um aliado, terá um parceiro. Todas as vezes que uma pessoa demonstra atitudes semelhantes à do Senhor Jesus, eu disse para ela, o céu estará ao seu lado. Ela sabe que eu sou pastor, ela sabe, ela me conhece. E vira e mexe, ela sempre toca nesses assuntos sobre cristianismo. E eu disse para ela, pode ser que você tenha um chamado nessa linha e nessa área. Irmãos, o texto que nós lemos, e eu acredito que os leitores da Bíblia, até aqueles que não são tão aplicados à leitura das Escrituras, vão perceber que nos 4 evangelhos, escrito aí pelos autores, uma palavra que vai aparecer constantemente, a todo momento, é essa palavra compaixão, compadecer-se, misericórdia. E você vai perceber que ela vai se estender depois por toda a Bíblia. Mas é interessante que sempre quando essas palavras aparecem, elas estão ligadas sempre a Cristo ou ao Deus Pai. E vários textos que nós lemos estão sempre aparecendo essas palavras, mostrando, mas não de uma maneira intelectual, não de uma maneira somente figurada,
mas algo prático. E o texto que aqui nós lemos e que os irmãos me acompanharam, ela novamente aparece. E o texto é muito claro em nos mostrar isso. Diz que, vendo ele a multidão, então ele já não está olhando para uma pessoa só, está olhando para uma multidão. E diz que compadeceu-se dela. Jesus tem um olhar para a multidão. E diz que o coração dele se comove. Ele se enche de compaixão. Ele se enche de misericórdia. E ele vai dizer, o texto vai dizer, Mateus vai dizer por quê. Ele vai dizer, porque elas estavam, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, é um pouco estranho esse texto se nós entendemos um pouco o contexto desse texto. É estranho essas palavras de Jesus. Eu vou explicar para os irmãos de maneira clara e bem precisa como é estranho se nós entendermos um pouco o contexto, ou então ele quer nos chamar a atenção e nós não estamos percebendo. Eu acho interessante da maneira que o autor estrutura esse texto, ou o próprio Espírito Santo usando Mateus. Ele faz o seguinte, irmãos, vamos acompanhar o texto para você entender como é que ele estrutura, porque muitos de nós evangélicos, muitos de nós cristãos, achamos que tudo é a mesma coisa, colocamos tudo no mesmo saco e diz, olha, tudo é farinha do mesmo saco. Mas não, o texto ele é estruturado de uma maneira para que nós percebemos como é que Jesus fazia as coisas. Como é que ele trabalhava. O texto começa assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Está classificando. Quem morava na cidade, classe alta, classe média. Quem morava nos povoados era quem? Era os pobres. Então ele focava todos os tipos de pessoa. Ele ia nas cidades, no plural, e ia nos povoados. Ele não tinha uma mensagem, irmãos, que tocava só um tipo de coração, ou era só para um tipo de pessoa, ou um estilo de pessoa. Não, ele focava a todos. E diz que ele percorria. Ele gastou muita sandália, irmãos, porque tinha que fazer isso em 3 anos. E fez e cumpriu. E o texto continua, dizendo, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Olha só, ele separa o ensino da pregação. Nós dizemos assim, não, eu estou ensinando, eu estou pregando. Não, irmão, calma aí que tu está fugindo, vamos nos aprofundar. O texto quando fala de ensinar é coisa de mestre, é coisa de professor, é coisa com mais precisão. Interessante que o texto diz que é na sinagoga. Sinagoga era ambiente de quem era do povo de Deus, de quem conhecia a palavra de Deus, se lia as escrituras na sinagoga. Então Jesus ia para a sinagoga e começava a explanar e mostrar com precisão, e lá poderia existir uma conversa, uma pergunta, que é muito normal do quem ensina, que é muito normal esse tipo de ambiente. É óbvio que quando nós estamos ensinando, nós estamos colocando luz no coração das pessoas. E uma pessoa no ambiente de ensino, mesmo que não conheça o Senhor, pode acontecer uma conversão. Nós estamos falando da palavra, mas o autor separa.
o ambiente é religioso. E o que é a sinagoga hoje? É a igreja, irmão. O ambiente é propício. Mas o texto diz que ele prega o reino. Interessante, agora mudou. A palavra já é arauto. Não é mais mestre. Não é mais professor. A palavra aqui é aquele que tem uma mensagem de um rei e não está preocupado com opinião, questionamentos, ou se a pessoa está gostando ou não. É um decreto pronunciado, é as boas novas do reino para aquele que não conhece a Deus, para aquele que não conhece a Cristo, para aquele que nunca ouviu falar sobre o Deus eterno. Jesus fazia isso, irmão. E aí você vai ver, então, estrangeiros, gregos, prosélitos, entendendo a mensagem. Entendendo a mensagem. E aí o texto diz que depois vai fazendo o quê? Ele vai, então, pregando e curando toda sorte de doença e enfermidade. Olha o processo, irmão. O processo, interessante isso. Interessante isso. O grande problema nosso, irmãos, que nós queremos ser ensinadores e mestres em todo lugar, e ninguém quer escutar. Quer enfiar na cabeça de uma pessoa que não sabe nem quem é Jesus, nem quem é Deus, não sabe nada sobre as Escrituras, e quer empurrar ensinamentos teológicos. A pessoa desliga e te chama de chatonildo. Porque ela não está entendendo nada. Jesus nos ensina aqui, irmãos, que o ministério dele é completo. Ele atinge o religioso, ele atinge aquele que conhece a palavra, ele atinge aquele que é instruído, ele atinge os teólogos, entre aspas, porque todo mundo é teólogo, entre aspas, mas ele não exclui o ignorante. Ele não exclui aquele que não sabe nada. Ele não exclui aquele que carece de ouvir sobre a salvação dele, do reino. Por isso que o texto diz que é o evangelho do reino. O que é evangelho? Boas novas. Solução para o problema. E aí, irmãos, o texto continua. E diz o texto assim que, vendo as multidões, diz o texto, né? Vendo as multidões. Vendo eles, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas. A palavra aqui, irmãos, é um povo cansado, um povo abatido. Para você entender a força dessa palavra, era como cadáveres ambulantes e as rapinas querendo comer a carne podre. É assim que o texto está tentando dizer. É assim que Jesus estava vendo aquelas pessoas. Como cadáveres ambulantes, que cheiravam mal. E as aves de rapina estavam querendo comer a carne delas. A palavra aqui é tão forte que também pode ser usada que estava totalmente esgotado. Sabe quando você está esgotado para ir em algum lugar, tem que fazer uma caminhada. E você caminha, e a impressão é que dá que você nunca vai chegar. É que nem o mineiro, né? Onde que é tal lugar? É logo ali. Aí tu começa a caminhar, rapaz. Meu Deus, e passa 10 quilômetros, e passa 12 quilômetros, mas meu Deus, aonde a pessoa me mandou, tia? A impressão é que dá que não tem fim, nunca vai chegar. É mais ou menos esse o olhar do povo, o povo sem esperança, um povo abatido, um povo muito
desacreditados, sem esperança. E o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é a maneira que Jesus olha. Porque a palavra mais forte do grego está aqui. A maneira mais forte de uma pessoa olhar para uma outra pessoa e sentir o que ela está sentindo, e enxergar o que só os olhos compassivos conseguem enxergar, é o mais forte que existe. Não existe um texto, outra palavra no grego que vá transmitir isso. Diz que é das vísceras, dos intestinos, assim que diz acreditavam os judeus, né? Dali é que vem esse olhar de profunda compaixão, e aquele olhar que penetra a alma, que penetra o coração, e consegue sentir o que a pessoa está sentindo. E aí, queridos, Jesus então se dirige aos discípulos, porque ele percebe que os discípulos não estão enxergando nada. É óbvio, né, irmãos? E isso me chama a atenção, porque os discípulos não estão entendendo nada. Estão vendo a mesma coisa, mas não estão enxergando nada, não estão sentindo nada, não estão percebendo nada. Não sei se era por causa do ensino, porque quando Jesus ensinava, todo mundo escutava. Não sei se era por causa das pregações ou das curas, porque as curas e os milagres chamam muita atenção. Eu só sei que os discípulos estavam cegos, não estavam enxergando nada. E ele então se dirige aos discípulos. E aí ele fala essas palavras aqui que nós conhecemos. Diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esses dois versículos são estranhos, irmãos. Por que soa estranho? Existia em Jerusalém representantes de Deus. Para te dar um cálculo de quantidade aproximado, tinha de 5 a 7 mil ministros, fariseus, escribas, sacerdotes, só em Jerusalém. Existia na época de Jesus, em Jerusalém, 400 sinagogas, irmãos. Sabe o que é isso? Então, trabalhadores não está faltando. Irmãos, se nós caminharmos na avenida aqui Venceslau Escobar, se nós andarmos em qualquer rua que você possa querer caminhar em Porto Alegre, em qualquer cidade do Brasil, em cada esquina, de maneira grosseira, você vai encontrar uma igreja. Você vai encontrar uma placa, você vai encontrar uma denominação, você vai encontrar praticamente um ministro, um trabalhador. Então, tanto na época de Jesus como na nossa época, dizer que está faltando trabalhadores, pesquisa do IBGE. Pesquisa do IBGE, a cada 3 anos, ou até meses, não me lembro agora com precisão, abre-se mais de 3.000 denominações diferentes. Eu temo que se não for por dia, mas deve ser por mês. Vamos orar a Deus que seja por ano. Então, trabalhadores, está estranho. Ou Jesus está nos chamando a atenção. Que tipo de trabalhador ele quer que os discípulos orem e que nós oremos? Porque ele constrói o texto em cima ou dentro de um contexto, irmão. E todas as pessoas que olhavam para Jesus sabiam que ele tinha um coração compassivo e cheio de compaixão e misericórdia. Você quer ver isso no próprio capítulo? Aí em Mateus 9 mesmo. Volta um pouquinho os versículos. Vai até o versículo 28, 27. Diz que ele tem um encontro, né? Com 2 cegos. Olha como é que funciona, o que diz o versículo. Partiu Jesus dali, seguiram-no 2 cegos,
clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Todo mundo que olhava para Jesus sabia que ele tinha um olhar, uma postura, uma ação, sempre com o coração cheio de misericórdia. Então, meu amado irmão, alguma coisa está errada. Um fato que você vai perceber muito rápido é que Jesus, quando ele fazia qualquer coisa, Jesus nunca pensava em se promover, em aparecer, em fama ou reconhecimento das pessoas. Jamais. Então, o que nós enxergamos, tanto na época de Jesus, com os ministros que tinha, e tinha muitos ministros, sendo que muitos deles deram problema para Jesus, é bem provável o que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Existe muito ministro, muito mestre, muito proclamador, mas a intenção não é, os olhos no coração está totalmente desassociado de Jesus. E é por isso, irmãos, que muitas das coisas que nós fizemos não tem sucesso. Muitas das coisas que nós realizamos não dá resultado algum. Porque a nossa preocupação às vezes é mais política. Eu quero fazer para tirar uma foto, colocar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e depois eu contar isso num relatório. Essa é a intenção. É eu falar de mim mesmo. Jesus, muito pelo contrário, Jesus dizia assim: olha, não conta nada para ninguém, rapaz, por favor. Foi curado, está liberto. Não me atrapalhe o ministério, vá para casa e não fale para ninguém. E as pessoas, então, falavam mais ainda. Mas o coração de Jesus não estava nisso, irmão. O coração de Jesus, ele queria fazer o bem, ele queria que as pessoas realmente fossem libertas, fossem curadas, escutassem a palavra, tivessem um encontro com Deus, mas totalmente desprovido daquilo que nós falamos semana passada, da soberba, da arrogância, da altivez, do orgulho. Ele, quando fazia alguma coisa, a alma, o coração dele se enchia. Irmãos, é só você olhar textos e mais textos. É sempre assim. Quando ele ressuscita Lázaro, é só você olhar o texto, irmão. Diz que ele chega a chorar, se comove. Queridos, eu quero, junto com os irmãos, olhar para esse texto, e que Jesus está chamando a nossa atenção é que ore para mais trabalhadores, porque a quantidade que tem aqui em Israel, em Jerusalém, é pouca. Obreiros de verdade, ministro de verdade, está escasso. Ore para que esses ministros, esses trabalhadores, estes servos, tenham o mesmo olhar que o dele. O mesmo olhar de Deus. O mesmo olhar que enxerga além da aparência. Além da aparência. E, irmãos, esta é uma palavra
que Jesus está aqui ensinando aos discípulos, mostrando, chamando a atenção, mas não é só para os ministros, irmãos, é para todos, queridos, é para todos, porque esse é o Espírito, esse é o coração do Pai. Quem é que não conhece a história do filho pródigo, irmãos? Até quem nunca leu a Bíblia sabe da história do filho pródigo. O que simboliza a parábola do filho pródigo? Como é que o pai age? É isso que Jesus está dizendo. Como é que é o coração do pai? E ele mostra no texto como é que é o coração do pai, igual ao dele. Abra sua Bíblia em Lucas para você ver. Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. E o versículo 20. Vocês conhecem bem a parábola. Agora o filho já está voltando, né? E o 20 vai mostrar a reação do pai. Diz assim: e, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido, a mesma palavra, compadecido dele, ele não caminhou. Isso aqui fere a tradição judaica e rabina, porque o pai nunca vai, é o filho que vem, e o pai só caminha, o pai não corre. E o texto diz que quando ele enche o coração, se compadece dele, corre, e o abraçou, diz o texto, e beijou. Jesus disse: esse é o coração do pai, o mesmo coração dele, o mesmo olhar dele. Então, irmãos, o que Jesus está ensinando nesse texto é que não é qualquer trabalhador, não é qualquer um que serve, dizer. Porque nós estamos encontrando por aí, irmão, muito mercenário, muita gente querendo fazer carreira no Evangelho, porque o esquema é saber se está em alta, quantas curtidas recebeu. Irmão, toma vergonha nessa tua cara, meu irmão e minha irmã. Quem disse para você que curtida é sinônimo de conversão? Quem disse para você que pessoa, porque dá elogio, mudou de vida? Quem te falou isso? A preocupação agora é quantas pessoas estão visualizando. Porque hoje, ser visto hoje dá dinheiro, irmão, você sabe disso. Acima de 1000 visualizações no YouTube, ganha dinheiro. Então, cada vez que aumenta, está ganhando. Querido, não é esse o espírito que Jesus está dizendo que tem que existir nos trabalhadores, mas é o olhar dele, é a maneira que ele enxerga, é a maneira que ele vê a situação. E aí, meus amados irmãos, Jesus vai mais além, ele vai dizer para nós que todos os filhos de Deus deveriam ter esse mesmo olhar. Quem disse isso é Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas para você ver. Lucas 6, 36. Lucas 6, 36. O texto em cima te diz o que ele está falando, sobre o amor ao próximo, né? E o 36 ele encerra assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Diz assim: todos que se consideram filhos de Deus deveriam imitar o Pai, que é compassivo,
É como disse, como leu o nosso irmão Paulo aqui, a causa, o porquê que nós não somos consumidos é só por causa de um motivo. Porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Essa não vale para amanhã, você sabe disso. Essa é para hoje. Amanhã ele renova a misericórdia dele. E depois da manhã novamente. Então nós vivemos dia após dia por causa da misericórdia dele. Mas Deus, o próprio Cristo, quer que nós tenhamos esse olhar, irmãos. Esse coração, óbvio, partindo ou depois disso uma ação, irmãos. Porque o texto que nós lemos não fala que ele está parado. Hoje eu me realizei, tive um olhar de misericórdia. O que você fez? Nada. Então não adiantou nada. Vai para casa, vai te arrepender porque você é um pecador. Você acabou de decepcionar Deus. Ele tinha o olhar e logo depois vinha a ação, a atitude, o agir em direção ao fato. Quando tem aquela multidão para multiplicar, que está ali, a multiplicação dos pães, é só você ler. Ele faz o milagre que está se compadecendo, tem gente 3 dias sem comer, então Jesus faz o milagre, não pensando, irmãos, agora a minha fama vai explodir, porque eu fiz um milagre para 5.000. Não, ele fez o milagre porque ele estava compadecido. Gente com fome, gente necessitada, gente que não largava ele. E aqui o texto nos mostra uma coisa interessante. Isso mostra a sensibilidade de Cristo. Jesus é homem, irmão. Jesus tem limitações, e ele diz isso claro e mostra isso claro nos evangelhos. Jesus, quando vê aquela multidão, e você sabe disso, que quanto mais ele curava, dobrava. Quanto mais ele expulsava demônio, mais gente vinha. Quanto mais ele multiplicava pães, mais gente aparecia. Então ele percebeu que ele não conseguiria dar conta de tudo, porque ele era homem, era limitado, ele tinha que dormir, tinha que descansar. Então ele precisava de trabalhadores. Precisava que outros começassem a ter o mesmo coração dele para fazer a obra. Então ele chama 70, ele chama 12, chama 70, chama 500, para que façam a obra. E ela chegou até nós hoje, irmãos, porque homens com o coração semelhante ao de Jesus, semelhante ao de Deus, não estavam preocupados, interessados em promoção, em título, em chegar. Muitos perderam a vida, como o nosso patrono da igreja presbiteriana, jovem, o ministério dele durou mais de 8 anos, Hasbel, Grace Simon, mas a vinda dele para cá, sendo que o pai dele era ministro nos Estados Unidos. Não precisava, irmão. Está me entendendo, queridos? Homens que não estavam focados em si mesmo. Então Jesus aqui disse: nós, queridos, orem. Orem para que Deus mude o coração de vocês. Já começa por aí, porque os discípulos não enxergavam nada. E que os que vierem tenha um olhar. Porque eu vou dizer para você, meu irmão, pode pregar bonito, pode evangelizar bonito, pode cantar bonito, pode ofertar bonito, pode fazer o que você quiser bonito. Se não colocar o coração e Deus souber qual é a tua intenção, já está reprovado. Ah, mas por que não dá certo? É bem provável que o teu olhar não é de compaixão. Você faz isso só para querer aparecer. E meus irmãos, eu não sei se você sabe,
acredito que os irmãos aqui da igreja, algumas pessoas nos assistindo sabem disso, que existe o dom da misericórdia. Eu nunca vi um irmão na igreja orar pelo dom da misericórdia até hoje. Olha que já estão um tempinho no evangelho. Eu já vi irmão orar para que tenha sabedoria, para que tenha conhecimento, para que saiba dar um estudo, ser um mestre, ser um pregador de multidões, cura, milagre, olha, dons de língua, tudo eu já escutei. Nunca ouvi um irmão fazer uma oração de Senhor, me dá o dom da misericórdia, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos, o versículo 8, que existe o dom da misericórdia. Mas não aparece, né, irmão? Dom da misericórdia, você vai agir em todos os lugares aonde você for, e vai ficar entre você e Deus. Só que Jesus disse, que quem quer ser feliz, quem quer ser um bem-aventurado, busque praticar isso. Vamos ver aí em Mateus mesmo, volta um pouquinho a sua Bíblia em Mateus. Mateus, o capítulo 5, Sermão do Monte, conhecido dos irmãos. Capítulo 5, verso 7, Jesus vai tocar nesse assunto, diz, Mateus 5 e o versículo 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos. Já está dizendo que essa pessoa será feliz, mais que feliz, se for misericordiosa. Mas ele vai mais além, porque alcançarão a misericórdia também. Interessante isso, irmãos. É a lei da semeadura. Se você pratica, Deus se responsabiliza em te retribuir. E o que é a misericórdia? O que é a compaixão? O que é se compadecer? É fazer algo para alguém que não merece. Porque se merece é pagamento, é recompensa. É você fazer sem olhar quem e não esperando nada de volta. E Jesus disse, se fizer isso, pode ter certeza, a própria misericórdia virá e vai alcançar você. Então, meus irmãos, a Bíblia está recheada para nos ensinar sobre isso. Sobre aquele que tem um olhar, um coração, ações, sempre será beneficiado. Sempre, 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 sempre. Você quer ver um outro texto? Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios é fácil, é lá no meio da Bíblia, depois do Salmo, em Provérbios. Provérbios, o capítulo 22. Provérbio 22. E o versículo 9. Diz assim, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Algumas traduções dizem que a alma generosa, né, será abençoada. Queridos, nós temos que entender que quando nós compreendemos o que Jesus está dizendo aqui, o que Ele está instruindo os discípulos, o que Ele está dizendo em alto e bom som, não basta só ser trabalhador. Tem muito falso profeta, falso mestre, falso cristão, que trabalha melhor do que nós e faz melhor em tudo. Isso não está lhe dando a garantia que Deus está aprovando, que Deus está se agradando, porque está prosperando, porque o reino é de Deus. Paulo diz que estava preso e muitos faziam e pregavam o evangelho por inveja, por contenda, porque ele fazia sincero, mas ele dizia, o que me importa? O que me importa? O que me interessa é que Cristo está sendo glorificado. A minha intenção é verdadeira, se a dos outros é falsa, problema deles. No juízo cada um se acerte com Deus, mas o reino está
marchando para a eternidade, para aquilo que ele foi chamado. Queridos, que nós possamos compreender isso. E Jesus, quando fala isso, meu amado irmão e minha amada irmã, é que Ele quer que nós desfrutemos daquilo que Ele desfrutou. Irmãos, a ciência, a psicologia e todos os demais que trabalham com comportamento provaram em pesquisa feita em vários lugares. Uma que eu li nos Estados Unidos, foi entrevistado 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, e colocaram elas a fazer boas ações, serem generosas, misericordiosas com as pessoas, por um período, e depois foram fazer uma entrevista com todas elas. Eles ficaram surpreendidos. A ciência está dizendo isso. Aquilo que eu já falei, e volto a dizer, nada do que Cristo já não tinha falado, do que a Bíblia já diz há mais de 2.000, há mais de 6.000 anos atrás. A Bíblia já mostra isso em vários textos, mas a ciência descobriu o seguinte, que existe um poder curativo, transformador, quando nós praticamos, quando nós agimos, quando nós fazemos algo que vai beneficiar outra pessoa. E eu vou colocar aqui para os irmãos os benefícios disso. Eu até coloquei aqui alguns, tem tantos, mas esse aqui já está muito bom para todos nós. Benefícios da compaixão. Primeiro, pessoa sente-se aliviada. Quando ela faz uma boa ação, ela sente na alma, constantemente, no momento, na hora, e isso prolonga por um período, alívio. Autoestima é melhorada. A pessoa está muito xoxa, muito apagada. Diz que quando faz alguma coisa para alguém, age com compaixão, se compadece de alguém, a autoestima melhora. Contentes e satisfeitos com si mesmos. As pessoas ficam contentes e satisfeitas com si mesmas. Ela começa a perceber que tem algum valor, que ela pode fazer alguma coisa, que ela tem um significado nessa vida. Reduz o nível de estresse. Então, meu irmão está estressado, não vai pescar, vai ajudar outra pessoa. Vai fazer alguma coisa para alguém, vai estender a mão, e não precisa ficar escolhendo. Em todo lugar tem sofrimento, em todo lugar tem gente passando por problema, em todo lugar tem gente com dor, em todo lugar tem gente afadigada, exausta, apavorada, cansada, em todo lugar. Maior equilíbrio emocional, irmão. A pessoa fica equilibrada. Ela sabe colocar as coisas no lugar. Ela para de fazer tempestade em copo d'água. Tem gente que fica reclamando, cristãos ficam reclamando de barriga cheia. Está faltando tudo, mas está faltando o quê, querido? Não, mas o que vai ser? Mas vai ser o quê, meu amado? Mas se eu morrer, glória a Deus, morrer tu vai para o céu, querido, entendeu? Qual é o problema se morrer? Não quer ir para o céu? Para ir para o céu tem que morrer. Fazer o quê? Tem que morrer. Se não é hoje, vai ter que morrer amanhã ou depois. Então diz que maior equilíbrio emocional. Energia renovada. Diz que se o cara está meio apagado, está naquele vai e não vai, diz que quando começa a fazer alguma coisa para alguém, com um coração cheio de compaixão e misericórdia, renova-se as forças. Agora, isso daqui é fantástico. Não.
Quando eu vi isso daqui, eu disse, rapaz, eu preciso agora nem fazer mais oração para algumas coisas, mas só fazer o bem. Ó, desaparecimento de problemas como insônia, úlceras, dores de cabeça e nas costas, depressão, gripes, resfriados. Irmão, quem está falando isso é a ciência, irmão. Agora você vai entender por que Jesus era sempre cheio de vida, irmão. Você já encontrou Jesus num texto dizendo, hoje o dia foi ruim. Hoje vai ser difícil. Não, hoje vai ser... Não, tu não encontra, irmão, tu não encontra. Jesus está sempre tomado de poder e liberando poder. Diz que quem tocava nele já saía curado. Irmãos, cura pode acontecer com oração ou sem oração. Muitas pessoas, Jesus nem viu a cara delas. Tocaram nele e já saíram curadas. Porque ele tinha, irmãos, esse coração. Aumenta o otimismo, sensação de alegria, reduz as fobias. Então, quem tem problema de fobias, seja em qualquer área, social, pânico, de altura, diz que quem tem um coração e age com compaixão com o próximo, com a pessoa, é por isso aquela frase, fazer o bem, faz bem. Meu amado irmão e minha amada irmã, Jesus está dizendo para os discípulos como Ele quer o nosso olhar na obra e na seara dEle. Como Ele quer que nós façamos os trabalhos. Trabalhadores não faltam, e nunca faltou. Mas da maneira que Jesus está falando aqui, está escasso. Está escasso. Quando eu cheguei no seminário, irmãos, isso foi em 2005. Já se passaram 16 anos. Desde o dia que eu cheguei lá, até hoje, como pastor. Em 2005, foi feita uma pesquisa na Igreja Presbiteriana do Brasil. Quantos teólogos existiam sem campus? 2005. 800. Passaram 16 anos, a pesquisa não foi renovada ainda. Deveria se fazer quantos ainda tem. Ou quantos estão sem campus. Se naquele tempo tinha 800, acredito que hoje deve ter uns 2.000 ou 3.000. Ué, está faltando trabalhadores? Teólogos. Mas não é isso que Jesus está chamando. Homens com os olhos de misericórdia. Homens com os olhos e sentem o que o povo está sentindo. Homens que enxergam o perdido. Homens que não ficam só preocupados com a letra e a coisa morta, mas homens cheios de compaixão. Então, meus amados irmãos, trabalhadores não faltam, tanto na nossa igreja como por aí afora. Agora, deste jeito que a gente está falando, aí está escasso. Aí está escasso. Como disse o nosso irmão aqui, Alessandro, que teve uma péssima experiência, admirava um grande pregador, um dia foi conversar com o cara nem tratou, nem se tratasse ele como cachorro, estava bom, porque ao menos me tratou como cachorro, né? Mas nem como cachorro me tratou. Aí ele viu que é muito bom em pregação, mas em olhar com os olhos de misericórdia, nem sei se chega no céu. Você está entendendo, irmãos? Benefícios. E eu quero encerrar então, meus irmãos, que o meu tempo já se acabou. O que você pode fazer para ajudar alguém? Existe muita coisa, querido, que você pode fazer. Mesmo no meio da pandemia, meu querido e meu amado irmão. Se você sabe que tem uma família que está com coronavírus infectada,
liga para ela e pergunta: o que você está precisando na sua casa? É o arroz, é o feijão. Às vezes a pessoa nem quer que você compre com seu dinheiro, ele só quer que você compre e leve para ela. E alguns estão saindo até infectados, porque ninguém tem um coração compassivo de dizer para ela: ô fulano, você está precisando de alguma coisa? Querido, se você conhece uma pessoa que precisa se exercitar, converse com ela e vá se exercitar com ela. Não sei se você sabe, pesquisas médicas, quem está se ferrando nessa época do coronavírus é os obesos, você sabe disso. Ó, quem está reclamando que está magro demais, está tendo uma boa, irmão, entendeu? Mas não é o obeso gordinho bem ajeitado, é aquele que só come bolacha recheada, só come comida cheia de conservante. Esses aí chegam no hospital e não duram muito tempo, porque não tem as defesas do corpo, estão lá embaixo. Então, se você conhecer alguém que está precisando fazer exercício, e você se junte a essa pessoa, alguém para largar o vício, você caminha com ela, disse: fulano, eu já fui um viciado, eu já tive problema nessa área, vamos caminhar junto, vamos tentar vencer isso juntos. Doe roupas, irmão, doe alimento, doe livros, doe sangue. Hoje nem dá para se falar isso, né? Dar o lugar nos transportes públicos. Hoje ninguém quer mais se pegar no transporte público, né? Com medo. Ajude alguém que você sabe na sua rua que está vendendo alguma coisa. E ela está vendendo porque ela precisa estar vendendo. E aí, compre uma vez por semana, uma vez por mês, compre alguma coisa dessa pessoa, você estará ajudando ela. Talvez você nem precise daquilo. Talvez você vá dar para outra pessoa. Recolha o lixo de alguém que não pode recolher. É simples, irmão. Mas ajuda muito, irmãos. Ajuda muito. Seja doador de órgãos. Visite um idoso que está abandonado por todo mundo e jogado num canto. Ajude um animal, ou doe um animal para alguém. Dedique tempo para alguém que precisa. Como disse o nosso irmão Tiago, essa semana visitei ele, a sua esposa, ele disse assim: pastor, às vezes não precisa de nada, pastor. Precisa só de um abraço, de uma palavra amiga, de alguém que coloque a mão no nosso ombro e diga assim: cara, estou aí, velho. Precisar de mim, eu estou aí. Nós vemos um mundo hoje, pastor, que o relacionamento está muito frio. Eu conheço muita gente, mas muita, talvez não dá nem para calcular. Mas eu percebi que eu não tenho amigos. Eu não tenho amigos. Dedique tempo para alguém, queridos. Jesus fazia isso, queridos. Cheio de compaixão. Isso é ser espiritual. Isso é ser espiritual. Não pense você que pegar uma mensagem e o irmão ali se sacudiu todo. Irmão, isso passa rápido. E diz os especialistas, quando você faz isso, essas sensações são duradouras por um período. Se você fizer de novo, ela continua. Se fizer de novo, ela continua. Ela tem um tempo de duração. Então, quando você mais faz, isso será constante na sua vida. Então, faça. Leve o evangelho. Pregue a palavra, ensine. Mas se não tiver um coração cheio de compaixão, um coração realmente cheio de misericórdia, compassivo, você está perdendo tempo, irmão. Eu estou perdendo tempo, nós estamos perdendo tempo. Tempo. Terminamos o trabalho e ficamos vazios, amargos, com vontade de pegar uma corda e tirar a vida. Mas se a ciência diz que faz o contrário, é porque o coração está de olho em outra coisa, que Deus abomina. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, como diz um certo comentarista, se lermos de maneira rápida os evangelhos, vamos perceber que Jesus
mais fazia o bem do que pregava a palavra. Ele não falava muito, mas ele praticava muito. Então, o que ele fazia, dali surgia sei quantas mensagens. Né? Ele era a própria verdade, o próprio evangelho, em ação com as pessoas. Vamos orar então, irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, te damos graças por essa noite, Senhor. Muito obrigado por estar aqui na tua casa. Muito obrigado por ouvir a tua palavra. É uma palavra que confronta todos nós, Senhor. Confronta os teus ministros, os trabalhadores, os obreiros, os servos, os teus filhos. É uma palavra que nos chama a olhar com os olhos de Jesus. É uma palavra que nos chama a orar para que o Senhor envie estes trabalhadores com essas características, sem estar preocupado com o ibope, com a fama, com a aparência, com a imagem, mas com o coração realmente entregue ao Senhor. Ó Deus, se nós temos vida, se nós iremos um dia, ó Deus, adentrar as portas celestiais, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. A tua palavra é bem clara em dizer isso, Senhor. Estávamos perdidos, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Meu Pai, que esse mesmo olhar, que esse mesmo coração esteja na nossa igreja, esteja nos nossos ministros, esteja no teu povo espalhado pelo mundo afora, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós possamos dormir na paz do Senhor. Que nós possamos descansar nos teus átrios, Senhor. Descansar na proteção do Senhor. Mas que o Senhor use essas mãos. Use, Senhor, os olhos dos meus irmãos. Use, Senhor, o coração. Que eles pratiquem as mesmas obras que o Senhor praticou. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus amados. Encerramos então o nosso culto.